Oi, gente, bom dia. Vamos então aí a mais uma aula do nosso DTA, Discipulado Transformação. E hoje nós vamos falar aí sobre vida e oração, crescimento espiritual. Faz parte aí da nossa terceira aula. Mas antes de a gente começar, a gente vai passar aí um mapa mental, um organograma de onde a gente está e onde a gente pretende chegar. Então hoje a gente está no nível básico, a gente está na parte introdutória, mas a gente já tem aprendido bastante coisa até aqui. Então, logo mais a gente avança para a fase intermediária, até que a gente chegue no avançado. Então, como todos sabem, esse procedimento aí, ele tem uma média de 8 anos de duração para a gente concluir. Então hoje a gente está no básico ainda, tá bom? Então nós estamos usando aí o CFM da PIB, onde ele tem uma matéria chamada Dons Espirituais, e como a nossa matéria introdutória é Dons Espirituais, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então a gente tem tirado o nosso material de dentro desse CFM da PIB, tá bom? Então hoje a gente já está na nossa terceira aula. Se você perdeu alguma aula dessas anteriores, procure as nossas aulas no YouTube. Você vai encontrar ali as outras duas aulas que a gente já fez. Essa é a nossa terceira aula e hoje a gente vai falar sobre oração. Qual que é o nosso objetivo hoje? Desconstruir ideias equivocadas sobre a oração, construir um conceito bíblico sobre oração e conhecer alguns princípios para essa prática de oração. Então, para a gente falar da nossa fase introdutória, a gente precisa primeiro entender o que é oração e o que não é oração. A gente pode começar falando de oração entendendo primeiro o que é uma oração. E sempre que a gente fala de oração, a gente acha que é só a gente fechar os nossos olhos e falar qualquer coisa. E Deus, ele vai ouvir as nossas orações. É verdade? É verdade. Em partes é verdade. Mas a gente precisa entender, primeiro, quais são os conceitos de oração. Por que eu oro? Para o que eu oro? E hoje, as pessoas não têm entendido o porquê que elas oram. E a oração, ela é um meio, ela é um método que a gente tem que nos conecta com Deus. Hoje ela é nossa ferramenta de conversação com Deus. E algumas pessoas têm usado essas orações ou esse momento de oração apenas para pedir algo. Então a gente lembra da nossa oração em momento de petição. Estamos passando por alguma enfermidade na nossa família e a gente precisa orar, ou a gente precisa que algo aconteça, ou eu vou ter uma prova na faculdade e eu preciso orar para que Deus me abençoe, para que eu vá bem nessa prova. Então eu tenho usado a oração simplesmente como um método de petição. Isso é errado. A gente precisa usar a oração para a gente conversar com Deus. Quando você abre a sua palavra de Deus lá no livro de Tiago, no capítulo 4, especificamente no versículo 3, a gente vai encontrar o seguinte versículo: Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, a gente ora e pede, e a gente não entende a nossa oração e a gente não sabe o que mais a gente tem pedido. E aí, por vezes, a gente tem orado, e as coisas não acontecem. E aí a gente começa, então, a questionar a Deus. Fala, poxa vida, Deus, eu tenho pedido tantas coisas e não tem acontecido. Por que será? Será que o Senhor está de mal comigo? Ou será que eu não mereço? Mas, na verdade, a gente precisa olhar para a nossa oração. Ver o que eu tenho pedido a Deus. Será que realmente faz sentido? A gente sempre usa o exemplo para brincar disso, que é o quê? Vou orar para Deus para ganhar na Mega Sena. A gente sabe que é um jogo de azar, a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso. Será que Deus vai atender a sua oração? Será que é realmente isso que Ele queria ouvir de você? E aí a gente volta mais uma vez para esse livro de Tiago. Pedes e não é atendido, porque já não sabe nem o que a gente está pedindo mais. Então, o que é oração? Oração é um meio
um instrumento que a gente precisa usar para conversar com Deus e se conectar com Deus. Então, através da oração, a gente consegue aí ouvir a voz de Deus, se submeter à vontade de Deus. E orar é orar é um meio, né? Que se a gente fosse resumir, ele é um meio e o mesmo nível de comunhão que entramos na presença de Deus. Então, é só assim a gente consegue entrar na presença de Deus e é através da nossa oração. Você pode perceber que quanto mais você ora, mais na presença de Deus você fica. No começo da nossa oração a gente está meio tímido, a gente começa conversando com Deus sobre algumas coisas, mas conforme a gente vai orando e a gente vai ficando mais tempo na nossa oração, ela vai ficando mais fervorosa. Mais fervorosa. No final a gente ali por vezes já está em prantos, a gente já está chorando, a gente já está falando alto, aí já parece que está fora da gente. Então é mais ou menos isso. Orar é mais ou menos isso, é se conectar com Deus. Em Mateus 6:9, a gente vai entender que orar é um ato de obediência a Deus. E a gente precisa entender isso, que orar faz parte de uma obediência a Deus. Se a gente for continuar esse nosso princípio de o que é oração, a gente estudou um tempo na nossa igreja, alguns podem lembrar, sobre o princípio da oração, que faz parte de um dos 4 princípios está dentro dos princípios da nossa igreja. A gente entendeu, não é uma receita de bolo, mas a gente entendeu que a oração ela precisa ser dividida em quatro estágios. A, C, G, P. Pega o seu caderno e anota essas 4 iniciais aí. A, C, G, P. A de adoração. Nós precisamos gastar a primeira porção do nosso tempo de oração adorando a Deus, pelo simples fato de Ele ser Deus. O segundo momento da nossa oração nós gastamos com confissão, olhando para as nossas iniquidades, para as nossas transgressões, para os nossos pecados e confessando eles a Deus. A terceira letra que nós vamos entender nesse princípio de oração é a gratidão. Quando nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já tem feito até aqui. Mesmo sendo imerecedores, Ele tem sido Pai na nossa vida. E o último momento da nossa oração é a petição. Ali a gente vai colocar aquilo que nós precisamos pedir a Deus com sabedoria dentro da nossa oração. Por vezes, meio angústia, a gente coloca a petição antes. Não que isso seja uma ordem automática que as coisas precisam acontecer, mas naturalmente, quando a gente coloca a nossa petição primeiro, a gente gasta muito tempo pedindo. E aí a consequência da petição é a gratidão. Aí você lembra, poxa, mas eu só estou pedindo, né? Eu vou agradecer. Aí você agradece a Deus por algo. Você não acaba não confessando e você acaba não lembrando de adorar a Deus pelo simples fato de Ele ser Deus. Se você ainda tem dúvidas sobre o seu modelo de oração, como eu tenho orado, será que eu entendi o que é a oração? Grava a sua oração. Pega o seu celular na hora que você for conversar com Deus e grava a sua oração. E veja quanto tempo você tem gastado com cada um desses princípios. Como você tem separado a porção da sua oração, você vai conseguir ouvir o que você está pedindo a Deus, se realmente faz sentido. E se você ouvir e falar, nossa, nada a ver o que eu pedi, nada a ver o que eu orei, significa que a gente precisa buscar mais a palavra de Deus. A gente só consegue orar, a gente só consegue conversar com Deus de uma forma sensata se a gente entende a palavra de Deus, se a gente entende como Ele nos ensina a buscar a oração. E aqui dentro do nosso estudo a gente vai ter um campo chamado Princípios para uma Vida de Oração. Dentro desse pedaço ele mostra pra gente que a oração ela é como um relacionamento pessoal. Ela é uma expressão daquilo que Deus mais deseja na nossa vida. É que a gente perceba que Ele está com a gente. Através da oração a gente consegue entender essa conectividade com Deus. E para a gente criar essa relação com Deus através da nossa oração, a gente precisa entender que nós precisamos estabelecer um tempo com Deus.
E esse tempo ele tem que ser inegociável. E durante toda a palavra de Deus, ela ensina pra gente que esse tempo ele tem que ser diário. E mesmo assim, todo o tempo que a gente dedicar a Deus ainda vai ser pouco. Se for possível, a gente dedique mais. E a gente precisa ir para o nosso quarto, para a porta fechada, e lá conversar com Deus. A gente tem que ter a nossa oração todo mundo junto? Sim. Mas essa oração que a gente está falando hoje é essa oração você e Deus. Inclusive, se você ainda não fez esse momento de oração hoje, que depois dessa videoaula você tenha o seu tempo com Deus. Vamos lembrar do nosso dízimo. A palavra de Deus diz que nós temos que dizimar 10% daquilo que nós recebemos. Nós recebemos 24 horas de Deus todos os dias. Será que nós temos dizimado 2 horas e 40 para Deus todos os dias? É um tempo de refletir sobre a nossa vida de oração. A leitura diária da Bíblia faz com que a nossa oração seja mais sensata. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, conforme a gente vai meditando através de devocionais, a gente vai conseguindo se conectar mais com a palavra de Deus, entendendo o que Deus espera da minha vida. Entendendo o que Deus espera de mim, a minha oração ela tem sentido voltado a isso. Então a minha oração é para o que Deus espera de mim, não para o que eu espero de Deus. E aí eu começo a buscar a Deus, porque Ele é um Deus de bênçãos, não apenas as bênçãos de Deus. Ou seja, eu só quero aquilo que Deus pode me oferecer. A gente muda esse conceito de oração. E você deve sim ter um tempo de oração em grupo, que é o que a gente faz aqui normalmente. Dentro das nossas células, no nosso culto, no nosso grupo de intercessores nas segunda-feiras. A gente tem esse tempo e também é preciso a gente orar em grupo. O autor colocou pra gente alguns tipos de oração. Como a gente pode orar, pelo que a gente pode orar. E ele colocou aqui 5 pontos que a gente pode orar. Se você ainda tem dúvida de como ora, por que você pode orar, para que você vai orar, olha para esse gráfico e tenta entender a sua oração. Ele já consegue te nortear, ele está bem parecido com o nosso ACGP. A nossa adoração, a nossa confissão, a nossa gratidão, a nossa petição. Ele está muito parecido com aquilo que a gente já tem estudado até aqui. Então talvez se você ainda tenha dúvida sobre o que orar e o que pedir a Deus, faça as lições que estão dentro desse estudo de hoje. E através dele você vai conseguir entender um pouquinho mais qual é as suas missões dentro da oração. O que eu preciso entender dentro desse princípio de oração. Por mais que pareça simples, é só abrir a boca e falar com Deus. Você precisa entender pelo que você está abrindo a boca e falando com Deus. As coisas precisam fazer sentido na sua vida. A sua oração ela precisa ser uma oração centrada. Você precisa falar e entender o que você está falando. É uma conversação com Deus. Você precisa entender o que você está pedindo. Os nossos objetivos eram desconstruir ideias equivocadas sobre a oração, construir conceito bíblico sobre uma oração e conhecer alguns princípios para a prática de oração. Orem. Se vocês não têm orado 2 horas e 40, procurem orar todos os dias mais. Se hoje você fez 10 minutos, amanhã você faz 11. Se você conseguir esticar para 15, maravilhoso. Você conseguiu 15 minutos do seu dia para Deus. Se antes de dormir você conseguir mais 15, de manhã 15, na hora do almoço 15, durante a tarde, quando você vê, você tem gastado o tempo do seu dia em oração. A palavra de Deus nos ensina a passar tempo em oração. Jesus, ele subia ao monte para orar. Alguns estudiosos publicam, normalmente quando você estuda a área das vendas, você escuta muito o termo assim: se você tivesse 8 horas para cortar uma árvore, como você distribuiria o seu dia? Eles costumam dizer assim que eles gastariam 5 horas afiando o machado e 3 horas cortando a árvore. Então vamos pensar nisso na nossa vida. Se a gente tivesse 8 horas hoje para realizar algo na nossa vida e nós pudéssemos distribuir essa hora, como nós gastaríamos? 5 horas orando e 3 horas executando. Esse precisa ser o nosso princípio. Deus abençoe cada um de vocês e que essa aula realmente seja construtiva na sua vida. E que você possa aí, meditar e fazer as lições com sabedoria. Deus abençoe cada um de vocês.